Glória a Deus, aleluia. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito a mim. Quantos são gratos ao Senhor aí, digo amém. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez. Glória a Deus, glória a Deus. Os irmãos estão terminando ainda de ofertar, mas eu quero te pedir para ficar de pé. Nós vamos lendo a palavra do Senhor. E aí, se for o caso, depois de lermos, pode manter um pouquinho ainda o texto bíblico no telão, só para quem ainda está ofertando, depois conseguir pegar. Nós vamos ler a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, apenas o versículo 16. Vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 16. Quem já achou, diga amém. Podemos ler? Amém? Diz assim: se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Vou ler de novo. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos que a tua palavra traz para nós o posicionamento que nós precisamos desenvolver. A tua palavra é a revelação que precisamos alcançar para vivermos, Senhor, ó Deus, os sonhos, os projetos que o Senhor tem plantado no nosso coração, para vivermos a tua vontade, Pai. Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Senhor, nós não somos nada. Precisamos da tua mão, precisamos da tua ajuda, Senhor. Que esse ambiente agora seja tomado pela tua presença, Senhor, que sejamos cercados pela tua unção, que a tua palavra nos prepare para sentarmos à mesa, Senhor. Ó Deus, que vivamos milagres extraordinários. Ó Deus, a partir do entendimento da tua palavra, abre os nossos ouvidos. Nós queremos ouvir a tua voz nessa manhã. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém, Pai. Você pode se sentar. Bem, o apóstolo Paulo está aqui falando de algo que havia sido estabelecido por Deus nos dias do Antigo Testamento. Paulo está falando aqui sobre primícias. Na minha versão diz primeiros frutos, mas na maioria das versões diz primícias, porque esse é o significado. Primícias significa primeiros frutos. No Antigo Testamento, algumas festas foram estabelecidas e dentre elas a festa das primícias, festa da colheita. A festa das primícias estabelecia a separação da primeira parte daquilo que era colhido para se entregar para Deus. Por isso que muitos chamam de festa da colheita, outros chamam de festa das primícias ou dos primeiros frutos, mas a revelação é uma celebração a partir da colheita, a separação dos primeiros frutos sendo entregues diante do Senhor. Quando a gente vem para o Novo Testamento, a palavra familiar a nós é Pentecostes. A festa de Pentecostes, ela substitui no Novo Testamento a festa das primícias. A gente sabe que em Atos capítulo 2, os discípulos estão reunidos, orando e clamando ao Senhor,
exatamente no dia da festa de Pentecostes. Eles estão adorando ao Senhor no dia em que era celebrada a festa das primícias. Eu já preguei sobre isso aqui numa outra oportunidade, mas a gente precisa entender um pouquinho da história para que a gente consiga alcançar de Deus a aplicação prática que Ele tem para cada um de nós na manhã desse dia. A festa das primícias, ela era celebrada 50 dias depois da Páscoa, ok? Eles contavam 50 dias após a Páscoa e então eles celebravam a festa das primícias. E é por isso que no Novo Testamento o nome é Pentecostes, porque a palavra Pentecostes significa 50, né? Seria o número 50 que é observado entre a festa da Páscoa e a festa das primícias, ou a festa da colheita. O cálculo, a matemática é mais ou menos essa. No dia 10 do mês, eles tinham que iniciar a preparação para a Páscoa. Eles trabalhavam na preparação da celebração da Páscoa até o dia 14, aonde de fato a Páscoa era celebrada. Então você conta do dia 10 até o final desse mesmo mês, aí 20 dias. Aí depois você conta os 30 dias do segundo mês, e aí no primeiro dia do terceiro mês você fecha os 50 dias, e era nesse dia em que a festa da colheita deveria ser celebrada, a festa das primícias deveria ser celebrada, e era o dia em que Pentecostes era celebrado. Então a gente entende que o derramar do Espírito Santo acontece em Atos 2, no dia em que os judeus celebravam a entrega dos primeiros frutos da colheita. Há também uma outra informação que é muito relevante para todos nós, é que depois que os 10 mandamentos são liberados por Deus a Moisés, a festa da colheita, a festa das primícias, ela também tem o peso de comemoração da liberação da palavra. Por quê? Porque a liberação da palavra acontece no alto do Monte Sinai, exatamente 50 dias depois da Páscoa. Então você conta, e aí depois em casa você pode fazer toda essa matemática que vai dar certo, ok? É a Bíblia. Você vai para a palavra do Senhor e você vai estudando, e você vai ver que desde a celebração da Páscoa até o momento em que Moisés está no alto do Monte Sinai, 50 dias são estabelecidos. Então, simultaneamente à comemoração da festa das primícias, a entrega dos primeiros frutos, é a festa da colheita, e a liberação e a revelação da palavra de Deus através dos 10 mandamentos entregues a Moisés. Depois do advento do Sinai, depois dos 10 mandamentos, o povo hebreu passa a celebrar a festa da colheita, sempre fazendo menção da liberação da palavra, sempre fazendo menção da liberação dos 10 mandamentos. Se você hoje vai a Israel e conversa com um judeu acerca da festa da colheita e acerca da festa do dia de Pentecostes, eles falam muito sobre os 10 mandamentos. Eles falam muito sobre essa marca, essa entrega de Deus para o povo de Israel. Então, não é forçar a barra, dar uma aplicação prática de que no momento em que nós nos predispomos a dar a oferta dos nossos primeiros frutos, e no momento em que nós abrimos o nosso coração para a manifestação da palavra de Deus que vem a nós, há uma conexão com o Espírito Santo. Porque é exatamente no cumprimento do dia de Pentecostes, o texto bíblico de Atos 2 fala isso, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, exatamente no momento em que chega o dia da festa da colheita, e a gente já entendeu que aponta para a entrega de primeiros frutos, mas também para o recebimento da palavra, é exatamente nesse momento que o som como de um vento impetuoso
é ouvido pelos discípulos. É exatamente nesse momento que o Espírito Santo, que havia sido prometido por Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que quando ele é assunto aos céus, ele diz: eu vou para o Pai, mas eu deixarei sobre vós o Espírito Santo. Dentro desse contexto, a Bíblia nos mostra os discípulos aguçados, muito motivados pela ressurreição de Jesus e ansiosos, querendo já fazer alguma coisa, querendo já pôr em prática os ensinamentos recebidos por Jesus através do seu ministério terreno, querendo já orar, pregar, fazer e acontecer, e ouvem de Jesus dentro desse contexto: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Então há uma promessa: eu vou deixar sobre vós o Espírito Santo, permaneçam na cidade, porque vai chegar a hora em que vocês serão revestidos do poder de Deus. Passam-se alguns dias, um tempo se passa, e a gente chega em Atos capítulo 2, quando de repente o som como de um vento impetuoso enche o lugar onde eles estavam, e todos são cheios do Espírito Santo. Olha para o teu irmão, diga para ele: entrega e palavra te conecta ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo poderia ser derramado num outro dia, mas ele é derramado num dia em que é celebrado a entrega e a palavra. E eu quero que você entenda que nada do céu para a terra acontece por acaso, nada do céu para a terra acontece sem planejamento, tudo tem uma razão de ser. Deus libera o Espírito Santo sobre nós no dia em que nós estamos predispostos a entregar nossos primeiros frutos, no dia em que celebramos a palavra recebida, porque Ele quer que a gente entenda: não existe manifestação do Espírito Santo sem adoração e sem palavra. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer viver os milagres promovidos pelo Espírito Santo, aprenda: sua vida tem que ser pautada na adoração e na palavra. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Está tudo conectado, irmão. Está tudo ligado. Comemorar, celebrar, era uma festa, e uma festa ordenada. Repita comigo: festa ordenada. Não era uma festa opcional, era um mandamento perpétuo. O que é isso, pastor? Para sempre vocês vão ter que comemorar a festa da colheita. E vocês fazem isso entregando 50 dias depois da Páscoa os primeiros frutos da colheita. Era uma festa celebrada, lembrança do dia em que Moisés estendeu a tábua de pedra e o Senhor escreveu os mandamentos com o seu próprio dedo. Sabe, queridos, só alguém que é apaixonado por Deus celebra regras. Porque a gente vive num mundo onde regras normalmente são preteridas, são evitadas. Eu não quero. Isso só me engessa, isso só me atrapalha. Mas quando eu amo ao meu Deus, o que Ele impõe sobre a minha vida vai ser sempre visto por mim como o melhor. Às vezes eu fico vendo, sabe, pessoas que não lidam bem com algumas restrições bíblicas. Aí eu me questiono: será que ama a Deus mesmo? Porque quem ama a Deus de verdade, quando lê, quando conhece algumas restrições impostas por Deus, restrições bíblicas, quando lê, quando se depara com algumas exigências por parte do Senhor: não faça isso, não haja assim, lida muito bem com isso. Sabe por quê? Porque ama. Porque ama a Deus. Quando você ama, você quer sempre estar bem visto aos olhos daquele que você ama. Pentecostes tem liberado o Espírito Santo porque tem reconhecimento de regra, porque tem celebração de regra, porque entende que para ser crente precisa ser diferente desse mundo mesmo.
Para ser crente precisa ser o exemplo dos fiéis, na pureza, no trato e no procedimento. Para ser cheio do Espírito Santo, não dá para fazer o que todo mundo faz. Eu vou ser aquele que vai contra a maré desse mundo. E cada vez mais, irmãos, a coisa está apertando. Porque dentro da igreja, aqueles que precisavam ser os ministradores das regras bíblicas, estão abrindo concessões. Dentro das igrejas, aqueles que deveriam trazer o esclarecimento, aqueles que deveriam trazer o entendimento, das duas uma, ou pecam porque liberam demais, porque não querem perder, ou então pecam porque impõem sem explicar. As duas coisas estão erradas. Quando você libera demais, você está virando as costas para a palavra do Senhor. Quando você impõe sem mostrar a verdade, você está sendo ditador. Agora, Jesus, ele sempre foi didático. Ele sempre foi um mestre por excelência. Eu estava agora no gabinete agradecendo a Deus pela vida de 3 irmãs, porque elas tiveram uma situação difícil na área da saúde, um problema com o plano de saúde. De repente apareceu uma dívida, um custo alto para elas arcarem, e elas vieram aqui, nos procuraram e disseram: a situação é essa, a gente não sabe como fazer, como pagar. A Raquel que cuida, a pastora Raquel que cuida aqui do financeiro, veio, falou comigo e disse: olha, inclusive elas estão dizendo que não querem doação, elas querem, na verdade, emprestado. E a gente não faz nada aqui sem se submeter ao Senhor, porque o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. E eu disse: não, pode fazer, pode emprestar. E aí a gente liberou, e elas pontualmente vieram pagando. Pá, 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 pá. Aí você me pergunta: são membros da igreja há algum tempo? Há bastante tempo. São envolvidas na obra do Senhor? Envolvidas. Já deram algum problema aqui na igreja? Nenhum problema. Sabe aquelas pessoas, polêmica zero, confusão zero, fofoca zero, tranquilas. Pastor, então por que o senhor não doou? Diante disso, por que o senhor não fala assim: não precisa pagar não? Eu até pensei, mas como eu disse que tudo aqui é feito debaixo do temor a Deus, o Espírito Santo não deixou. Numa conversa que nós tivemos aqui na administração, eu cheguei até a pensar assim: não, fala para elas deixarem quieto. A gente está aqui para amar, para abençoar, para servir, como já fizemos em outras muitas oportunidades. Pessoas que, não teve dinheiro para pagar um sepultamento, a gente foi e chegou junto. Não teve problema para um negócio, dinheiro para um negócio, uma internação, um tratamento, uma coisa assim. Não dá para fazer para todo mundo, irmão, mas debaixo de uma direção de Deus, a igreja está aqui para isso, para abençoar. Então eu cheguei a pensar, sabe? Mas o Espírito Santo fechou meu coração e não deixou. Falei assim: não, elas estão dizendo que vão pagar, então deixa pagar. E hoje elas foram no meu gabinete para agradecer a Deus. Senhor, pastor, a gente veio aqui para agradecer ao Senhor, porque agora no último dia 20 e pouco, 28, não sei, a gente quitou. Mas a gente veio aqui para agradecer o investimento da igreja na nossa vida, porque a igreja nos abençoou. E aí naquela hora o Espírito Santo trouxe uma alegria para o meu coração, porque todo o perfil que eu vi nelas, de pessoas sem polêmica, de pessoas corretas, ficou claro, nítido ali. Porque elas poderiam muito bem pagar a primeira, não pagar a segunda, não pagar a terceira. E aí, irmão, que a gente não bota nome de ninguém no SPC, no Serasa, não tem como mandar um oficial de justiça.
Mas sabe o que Jesus sempre ensinou? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é certo, o que é correto. Isso trouxe uma alegria para o meu coração. Eu falei isso para ela, falei, a gente vive num mundo onde só tem espertalhão. Qualquer uma outra pessoa, de repente, daria uma desculpa, ia dizer assim, a igreja tem dinheiro, não vamos acertar nada com a igreja não, deixa isso para lá, o pastor é bonzinho, ele não vai cobrar mesmo, vamos esquecer essa dívida. Mas elas assumiram um compromisso e elas arcaram com esse compromisso, e Deus sabe como, mas elas arcaram e chegaram até o final, ainda tiveram caráter de voltar no gabinete, porque muita gente é abençoada e nem volta para agradecer, mas voltaram no gabinete para dizer, pastor, obrigado, porque o Senhor investiu na nossa vida. Irmão, nessa hora o Espírito Santo me deu uma alegria tão grande, que eu tive que orar por elas, e eu profetizei, eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Pode guardar, é o segundo domingo, né? A primeira Santa Ceia desse ano, né? Nós vamos ainda trazer aqui testemunhos da vida dessas irmãs, de prosperidade de Deus que alcançou a vida delas. Eu comecei a orar, eu disse, Senhor, agora diante disso, eu tenho a certeza que a porta do céu está aberta para liberar sobre a vida delas aquilo que é delas por direito. Irmão, entenda bem, toda vez que você honra o nome do Senhor, toda vez que você honra a palavra, toda vez que você cumpre regras, mas ninguém está cumprindo, mas eu ouço a palavra, eu creio na palavra e eu cumpro a regra que a palavra me manda. Deus te conecta ao Espírito Santo, e Espírito Santo é muito mais do que glória a Deus, aleluia, sapatear, dançar, pular. Espírito Santo é cura, é poder, é prosperidade, é porta aberta, é transformação de família. Levanta a sua mão, eu profetizo, esse ano é o ano da liberação do Espírito Santo sobre você. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Pai. Então repita comigo, há uma conexão entre a minha adoração, a palavra e o Espírito Santo. Nós estamos no primeiro domingo pela manhã do ano, né? Estamos na primeira Santa Ceia do ano. Ano passado, o Espírito Santo ministrou ao meu coração e eu falei também sobre primícias. E eu poderia parar a mensagem aqui e dizer para você que é uma ordem perpétua. Sempre separar para Deus o que é de Deus. Sempre separar para Deus o nosso melhor. Hoje nós começamos a estudar sobre aliança. Deus falou comigo que esse ano seria o ano de aliança para Nova Jerusalém. E na EBD nós começamos a já estudar sobre aliança. E vou dar um spoiler, eu não sei se domingo que vem, pastora Denise que sabe, ou se é daqui a 2 domingos, mas estudaremos sobre a aliança de Deus com Noé. Falaremos um pouquinho sobre isso. Terceiro domingo, já falaremos alguma coisa sobre a aliança de Deus com Noé. E quando Deus estabelece com Noé a sua aliança, uma das coisas que mais me encantam, e inclusive faz parte da minha matéria de teologia do Antigo Testamento no seminário, é que Deus diz para Noé assim: você, quando matar um animal para se alimentar, pode comer da carne, mas não pode beber do sangue. E quando você vai procurar o significado disso, à luz da palavra do Senhor, você vê que sempre que um sacrifício em culto ao Senhor era estabelecido, havia a obrigação do uso do sangue do animal, como elemento do culto. Diante disso, então, o que Deus está falando para Noé é o seguinte: você pode trabalhar, você pode gastar o seu tempo buscando, correndo atrás do teu sustento, coma da carne, mas o sangue você não bebe. O elemento que é usado no culto, aquilo que é consagrado, aquilo que é sagrado é de Deus. Quem já estudou teologia do Antigo Testamento comigo sabe que eu sou muito enfático quando eu digo que o que é de Deus é de Deus. Não tem como nós falarmos que somos crentes se não separamos dentro do nosso dia um tempo de excelência para comunhão com Deus. O que é de Deus é de Deus.
Você quer assistir um jogo de futebol? Ok. Você quer assistir um filme? Ok. Quer sair com a sua esposa? Ok. Quer brincar com seus filhos? Ok. Mas dê para Deus o que é dele. Em algum momento você tem que parar para ouvir Deus. Você não pode dar para Deus a tua sobra. Deus te dá prosperidade, Deus te dá condição financeira. Você quer comprar uma casa nova? Compre, amém. Quer comprar um carro novo? Compre, tem condição, faça isso. Quer trocar as roupas do seu armário, mudar o seu armário? Ok, faça isso. Quer fazer uma viagem? Faça isso. Mas nunca use aquilo que é de Deus. Se sobrar, eu dou para Deus. Ele nunca fez isso com você. Deus nunca te deu a sua sobra. João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deus não tinha 459 filhos e escolheu o mais feinho, o mais baixinho, o mais magrinho, o mais chatinho. Vai lá e morre por eles. Não, Deus deu o seu único filho. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus sempre te dá o melhor dele. Então eu podia parar aqui na mensagem e falar que nessa primeira santa ceia do ano de 2023, Deus está renovando em nós o entendimento de primícias. Deus está renovando em nós a separação dos primeiros frutos da nossa colheita. Só que eu já quero caminhar para o final da mensagem compartilhando com você uma revelação que Deus me deu ontem. Na sexta-feira, meus filhos foram para uma reunião de oração dos adolescentes e tal, lá para o lado da casa do pastor Anderson. E aí lá para umas 8 horas da noite, eu esperando eles voltarem, papo furado de adolescente, que sei que, me convidou, que não sei o que, posso dormir aqui? Aí mandei a mensagem para o pastor Anderson, que está vendo aí, deixa os garotos, que não sei o que e tal. Eu cansei de fazer isso também, eu ia para a casa dele na segunda, voltava na outra segunda. Falei, tá bom, dormiram. E aí foram lá para a casa do pastor Anderson, chegaram ontem, foram na sexta-feira e voltaram ontem, já era 9 horas da noite, chegaram em casa, 9 horas da noite. E aí eu fiquei em casa com a Denise, aquela chuvinha abençoada. Nós estamos fazendo uma obrinha em casa, uma poeirada danada. Denise aproveitou para fazer uma faxina. Teve uma hora que eu falei assim, estou pensando em dar uma descansadinha. Acho que eu vou dar uma descansadinha. Isso só acontece lá em casa, não tem nenhum marido que vai se identificar com isso não. Eu estou pensando em dar uma descansadinha, dei uma deitadinha no sofá, a cachorra viu que eu deitei e veio igual, sabe, cachorro de bêbado, me viu deitar, já veio também, já começou a ficar perto de mim, falei, vamos embora, uma descansadinha leve e tal, logo depois do almoço, que não sei o quê. Irmão, eu fechei o olho, daqui a pouco eu ouvi um barulho de móvel arrastando, daqui a pouco ele ligou o aspirador, falei, Jesus amado, unção de faxina nessa hora. Mas o fato é, eu acordei ontem, eu acordo sempre cedo. Aí eu fui para um quartinho que nós temos lá em casa, peguei minha Bíblia, comecei a orar. Falei, Senhor, fala comigo, Senhor. A igreja vai estar reunida amanhã, preciso de uma palavra. E é tão bom quando você é surpreendido com a palavra de Deus. Fui orando e Deus falando, Deus falou tanto, mas tanto, me encheu tanto meu coração que eu até virei para Denise e falei assim, pode ficar tranquila com o almoço, que eu vou fazer um almoço. Eu estou cheio de Deus aqui hoje. E aí foi a parte da manhã toda, sabe, meditando, aí fiz o almoço para ela, terminou o almoço, foi aquela relaxadinha que eu tentei dar, não deu certo, né? Aí eu voltei para o quarto, Deus de novo abriu, Sabe, quando você começa a chorar na presença do Senhor, você está lá quietinho, sozinho, ela foi lá para o canto dela, eu fiquei ali no meu cantinho, só estávamos nós dois. Quando eu vi, já tinha escurecido, eu ali dentro. E nesse momento, ali, orando, intercedendo, apresentando o nosso ano diante de Deus, apresentando a minha vida diante de Deus, apresentando os ministérios diante de Deus, Deus falando. Sabe, é tão bom você ser abraçado pelo Pai.
É tão bom o pai dizer assim: coragem, filho, estou contigo. Vamos para mais um ano. Tem vitória aí. E eu já tinha começado a estudar sobre primícias, sabe, pastor Rafael? Já estava relembrando sobre o tema primícias. Me lembrando de Caim e Abel, né? Porque existe uma polêmica de que a oferta de Abel foi aceita porque teve derramamento de sangue, e a de Caim não foi aceita porque não teve derramamento de sangue, quando na verdade o X da questão não é no derramamento de sangue. O X da questão é que a Bíblia é clara: Abel oferece o primeiro animal, a primícia ele oferece para Deus. E Caim diz, o texto diz que depois de um tempo Caim oferta, ou seja, Caim pega a sobra. E é tão claro isso que o texto bíblico diz assim: a oferta de Abel e o coração de Abel Deus aceita, e a oferta de Caim e o coração de Caim Deus rejeita. O problema não estava na oferta, o problema estava no coração. Então eu já estava estudando sobre isso, mas depois do almoço, quando eu voltei para esse tempo, que eu comecei a me inclinar de novo na palavra do Senhor, de repente o Espírito Santo me levou para um texto, e esse texto trouxe para mim uma revelação que eu preciso compartilhar nesse domingo de ceia. Eu quero que você leia comigo a palavra do Senhor e entenda o que Deus tem a completar nesse fechamento de mensagem ao nosso espírito. Levítico capítulo 23, eu quero ler primeiro o versículo 5 e 6. Mais 5 minutos e eu termino a ministração. Levítico capítulo 23, verso 5 diz assim: a Páscoa do Senhor começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês. No 15º dia daquele mês começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Vamos lá, deixa eu tentar explicar para a gente ganhar tempo. A Bíblia diz que Deus dá ordem para Moisés, e o capítulo 23 nos mostra bem esse contexto para a celebração de 7 festas. A primeira delas é a Páscoa. Essa festa foi instituída entre a 9ª e a 10ª praga. Eles ainda eram escravos do Egito, e Deus manda eles assarem um cordeiro e celebrarem a festa, a Páscoa do Senhor. Inclusive Deus diz para eles usarem, e aí tu vê que tudo se conecta, né? Eu falei sobre Noé, que podia comer da carne e não beber do sangue. Lá no Egito, por exemplo, Deus manda eles assarem um cordeiro. Eles poderiam comer da carne, mas o sangue eles deveriam usar nos umbrais das portas, porque a 10ª praga seria o espírito da morte acabando com todos os primogênitos, menos os primogênitos que estivessem atrás das portas marcadas pelo sangue. Todos os hebreus marcaram as portas com o sangue. Então os primogênitos dos hebreus não morreram, mas todos os primogênitos egípcios morreram. Ok? A Páscoa ela é estabelecida, instituída exatamente entre a 9ª e a 10ª praga. E aí, aqui em Levítico, Deus está reforçando isso, mas está estabelecendo como festa perpétua. A primeira das festas é a Páscoa. O texto aqui que a gente leu já cita uma segunda festa, que é a festa dos pães sem fermento, a festa dos pães ázimos. A Bíblia nos mostra que no meio da celebração da Páscoa, eles já teriam que começar a celebração dos pães sem fermento, que levaria 7 dias. É por isso que quando alguém estuda sobre os elementos da ceia, chega à conclusão de que era bem provável que o vinho usado pelo Senhor Jesus na celebração da Santa Ceia era um suco de uva sem fermentação. Por quê? Porque estava dentro do contexto da celebração da festa dos pães sem fermento. Além do vinho, lógico que o pão também não levava fermento. Ok? Até aí tudo bem? Então nós temos aqui a instituição da Páscoa. Deus falando com Moisés sobre a instituição da Páscoa. Aí, capítulo 23, verso 10 diz assim: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou,
e fizerem a colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês, e ele o moverá no dia seguinte ao sábado. Então escuta, presta atenção. A matemática é a seguinte: a Páscoa, ela começa a ser preparada no dia 10, e ela é de fato celebrada no dia 14, sexta-feira. No sábado começaria a festa dos pães sem fermento, e no domingo, segundo o texto bíblico, um dia após o sábado, eles precisavam entregar, ao entrarem na terra que lhes dou e fizerem a colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal. Eles tinham que entregar um feixe do primeiro cereal no domingo para o sacerdote. E o texto diz que o sacerdote tinha que pegar essa oferta, esse feixe, e sacudir diante do Senhor, à vista das pessoas. Aí você me pergunta: pastor, cadê a revelação? Eu te digo, a gente até aqui estudou e chegou à conclusão de que a festa da colheita, a festa das primícias, acontece 50 dias depois da festa da Páscoa, do início da preparação da festa da Páscoa, do dia 10, 50 dias. Então, hoje eu sou salvo em Cristo Jesus, hoje é a Páscoa, a celebração da morte de Jesus na cruz do Calvário. Eu já estou indo lá para frente. Hoje é a celebração da nossa libertação do cativeiro egípcio, é o momento em que a 10ª praga é liberada. Hoje é a Páscoa. Daqui a 50 dias, nós vamos então celebrar a colheita, e nós vamos entregar os nossos primeiros frutos. Tem alguma coisa teologicamente falando errada nisso, pastor? Não, está tudo certo, só que tem um detalhe que faz toda a diferença nesse texto. O texto aqui nos diz que a celebração é na sexta-feira, no sábado começa a festa dos pães sem fermento, e no domingo, e eu já vou te dar um spoiler, no terceiro dia, há uma entrega, e eu ouso dizer que a primícia das primícias, ainda não é a festa das primícias, mas é uma celebração que já aponta para a separação daquilo que eu tenho e recebo em primeiro lugar para Deus. Não tem 50 dias ainda da Páscoa, nós estamos no terceiro dia da Páscoa. Aí eu pergunto a você: o que aconteceu no terceiro dia da Páscoa? Oh meu Deus, eu estou todo arrepiado aqui nesse lugar. Deus está aqui, presta atenção. Se o Novo Testamento, em Atos 2, consegue ressignificar, né, a festa das primícias com o derramar do Espírito Santo, trazendo a revelação que a manifestação do Espírito Santo está conectada à palavra e à adoração, quando Jesus morre no dia da Páscoa e decide ressuscitar 3 dias depois, ele também está dando um novo significado a esse texto de Levítico. Ele está dizendo que nós podemos sim ofertar algo para Deus e de imediato viver um mover de ressurreição. Entenda bem uma coisa: Jesus foi a entrega de Deus, Jesus foi a primícia de Deus, Jesus foi o presente do Pai para esse mundo. Ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita, exatamente no dia, e eu sei, e eu creio que quando Jesus está lá na cruz do Calvário, está todo mundo festejando, ele morre, levam ele lá para o sepulcro, mas 3 dias depois ele ressuscita, e dentro do templo tem sacerdote sacudindo feixes, levantando primícias, porque era a ordem de Deus lá atrás, sem ter a noção do que estava acontecendo. Olha para o teu irmão e diga assim: enquanto você está aqui com a mão levantada, sacudindo a tua primícia, você não tem noção do que está acontecendo.
Segura na mão do seu irmão, segura na mão do seu irmão, em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e diga assim: a tua adoração aqui gera um movimento de ressurreição em lugares que você nem imagina. Ezequiel 37, Deus pergunta ao profeta: o que tu vês? Deus pergunta para Ezequiel: o que tu vês? O que ele responde? Eu vejo um vale de ossos secos. Deus então pergunta: você pode profetizar? Ele diz: Senhor, tu sabes. Deus diz então: profetiza, filho do homem. E o que ele faz, irmãos? Ele levanta as mãos, abre a boca e diz: vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre esses ossos, para que eles tenham vida. Você quer ter poder de ressurreição na tua palavra? Seja um adorador. Porque quando o sacerdote está com o feixe levantado, celebrando os primeiros frutos, um movimento de ressurreição acontece. Olha para o teu irmão e diga: está ligado, irmão? Eu vou falar um negócio para você. Eu não tenho o menor medo, eu não tenho o menor constrangimento de falar sobre oferta e dízimo aqui nesse lugar, porque eu entendo que oferta e dízimo é cumprimento de princípio, e eu entendo que oferta e dízimo é mais bênção para quem oferta e dizima do que para Deus e para a igreja que recebe. Eu entendo que oferta e dízimo te conecta ao Senhor, e debaixo dessa revelação, levanta a sua mão e receba tua oferta, teu dízimo, tuas primícias te conectam ao mover de ressurreição. O que tu vês? Eu vejo um vale de ossos secos. Tem ressurreição para a tua vida. Vai ter muita coisa ressuscitando. Casamento ressuscitando, vida profissional ressuscitando, saúde ressuscitando. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Meu Deus. Meu Deus. É hora da gente começar a celebrar o entendimento de ser ofertante. É hora da gente começar a celebrar o entendimento de ser dizimista. É hora da gente começar a celebrar a nossa alegria em poder levantar feixes, porque o sacerdote gritava para todo mundo ouvir. Imagine, sabe, irmão, só tentando trazer para os dias de hoje, o sacerdote aqui, aí chega o pastor Helder com o feixe dele, a primeira colheita, aí eu chego, pego da mão do pastor o feixe, e eu sacudo para todo mundo ver. Daqui a pouco chega o pastor Sebastião com o feixe dele, e eu pego e eu sacudo para todo mundo ver. E eu vou sacudindo, e está um mover de adoração aqui na igreja, e a gente não faz ideia. Lá na sua casa tem mover de ressurreição, lá na sua empresa tem mover de ressurreição. Fico imaginando o sacerdote sacudindo o feixe, e de repente, me permita conjecturar, não está na Bíblia, pastor, mas a gente está mergulhando um pouquinho, o sacerdote sacudindo o feixe dentro do templo, e alguém vem e diz assim: você não sabe o que acabou de acontecer. Agora, nesse momento, exatamente no momento em que você estava celebrando a oferta desse povo aí, o que aconteceu? Jesus ressuscitou. Porque, presta atenção, se a primícia 50 dias depois é gratidão pelo que já foi colhido, a primícia logo no primeiro dia é profética, é declaração do que vai acontecer ainda.